Glória a Deus. Mais uma vez, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu já senti a presença do Senhor aqui nessa noite. Graças a Deus. Eu me preocupo, irmãos. Eu me preocupo quando vai passando o culto e a gente não chora, não derrama uma lágrima, não dá um glória. Eu fico preocupado, eu me entristeço. Então todos os dias, todos os cultos, eu dedico este momento 100% para Jesus. E quer saber o lindo disso? Ele nunca me deixou desamparado. Todas as vezes Ele se revelou na sua palavra, nos louvores. Ele sempre está disposto a se revelar ao seu povo. Isaías capítulo 53. Glória a Deus. Eu vou ser rápido nas minhas palavras. Nós temos a ceia do Senhor para nós ministrarmos e participarmos nessa noite. Eu vou ser rápido nas minhas palavras, mas também quero ser fiel ao que o Senhor colocou no meu coração. Isaías 53, glória a Deus, a partir do verso 1. Nos diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Olha só. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Este texto do capítulo 53 de Isaías, eu gosto muito dele. Eu gosto muito deste texto, porque creio que todos nós aqui já assistimos algum vídeo, um filme a respeito de Jesus Cristo, o Nazareno. E realmente Jesus que eles mostram quando está ali no caminho do Gólgota, está sendo chicoteado, fica desfigurado. Mas o Jesus que antecede essa cena é um Jesus bonito, vistoso, loiro, na maioria das vezes, olhos azuis. E provavelmente não é isso, e o capítulo 53 está dizendo diferente. O capítulo 53 vai dizer que nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Vai dizer que ele era o mais indigno entre os homens, homem experimentado no trabalho. Por que Isaías faz questão de mencionar isso? É porque ele está falando que Jesus sofreu, viveu nessa terra uma vida comum como qualquer um de nós. Se brincar um pouquinho pior do que a gente vive. Sofreu, trabalhou. E quando eu olho para isso aqui, eu não consigo desconectar, eu não consigo olhar para esse texto e falar: nossa, Jesus viveu, Jesus sofreu, e não pensar que Jesus é o Deus todo soberano, e não pensar que Jesus é o Deus todo poderoso que participou da criação de tudo isso que nós vemos.
que a Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está dizendo que Ele era desde o princípio. Esse mesmo Jesus que nós lemos, que está dizendo que não tinha beleza, que não tinha formosura, que era experimentado no trabalho. E quando eu leio este texto, eu penso: Jesus, o Senhor deixou todo o seu poder, se despiu de toda a sua glória, para viver essa vida por amor a mim. O Senhor abandonou o seu trono de glória, deixou o seu trono de glória, desceu, nasceu nessa terra, viveu, cresceu, aprendeu, estudou nessa terra por amor à minha vida. Aí quando eu começo a pensar, quando eu começo a olhar os primeiros versículos do capítulo 53, que está dizendo o que Jesus era, como Ele era, aí eu penso: hoje eu olho, e pelos olhos da fé, a gente pode ter um vislumbre do que é Jesus na sua glória. A gente pode ter um vislumbre através das Escrituras, quem Ele é, o Todo-Poderoso, o mais belo de todos. É esse o nosso Jesus. Mas enquanto Ele precisou viver na terra, Ele se despiu da sua glória e se tornou homem comum como qualquer um de nós. Tudo isso por amor à sua vida. Ele se despiu da sua glória. E o verso 4 me chama muita atenção e alegra a minha alma, que começa a dizer: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele tomou para si. Ele pegou e colocou sobre ele e falou: ei, meu filho, minha filha, eu te amo, e eu desci aqui para te aliviar. Eu vou tomar as suas enfermidades, as suas dores. Quais essas, meus irmãos? A maior enfermidade da humanidade não é o câncer, não é a AIDS, não é a gripe, não é o Covid. A maior enfermidade da humanidade, o que causa mais dor na humanidade, é a separação de Deus. Jesus desceu, viveu santo, justo, piamente nessa terra, não cometeu pecado. Ele nunca foi separado do amor de Deus, da presença de Deus, porque Ele foi santo. Mas Ele, para nos restaurar, falou assim: a sua culpa eu levo para cima de mim. A tua culpa eu vou levar e vou aliviar isso de você. E Ele coloca, e Ele toma o nosso pecado, as nossas dores. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele tomou sobre si, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Tem momentos na nossa vida que a gente desfaz o sacrifício de Jesus. O que a nossa irmã falou, o que nós temos de maior valor na nossa vida, nesse tempo que nós vivemos aqui, não é o nosso carro, não é estar nos Estados Unidos, não é ter um green card, um passaporte americano. O que nós temos e podemos ter de maior valor é a nossa salvação. E Jesus nos garantiu essa. Jesus nos garantiu essa. E quando Ele nos garantiu, Ele está falando: eu levei sobre mim as suas enfermidades e as suas dores. Ah, meu irmão, vivamos neste mundo, vivamos neste presente século, sabendo que tudo que está acontecendo é passageiro, e que nós almejamos é o céu. Nós queremos chegar no céu, nós queremos subir com Ele na glória. Tenha isso como primazia na sua vida, e as demais coisas serão um complemento para nós. A gente se preocupa muito, e eu entendo, né? É normal, mas a Bíblia está nos dizendo: Jesus levou o fardo que te causa dor, Jesus levou aquilo que te causa enfermidade. Coloca sobre Ele e fala: ei, Jesus, eu deixo no pé da cruz essa minha preocupação, eu deixo no pé da cruz a minha vida, o meu futuro, e eu sei que o Senhor fará o melhor para mim. Ele levou sobre si, aleluias, Ele levou sobre si, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si. Olha só: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
Esse aqui, meus irmãos, é o Jesus Deus que nós aprendemos hoje de manhã na escola dominical. Esse é o Jesus Todo-Poderoso. Esse Jesus não é, como alguns dizem, um Deus de segunda categoria. Não, é o Deus Todo-Poderoso. Esse Jesus é o Magnífico, é a segunda pessoa da Trindade. Oh, aleluias. A palavra de Deus diz, e Ele fala: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e debaixo de todo lugar Ele tem poder. Ele é onipotente. Esse Jesus que nós estamos falando aqui, que foi moído pelas nossas transgressões, que foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, é o onipresente. Ele não está preso a tempo e espaço. É o onisciente. Ele conhece todas as coisas, mas Ele se despiu da sua glória. E a Bíblia vai dizer que, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Por que é isso? Porque nesse momento de sofrimento, nesse momento que Ele estava sofrendo calúnia, nesse momento que Ele estava sendo ferido pelas nossas transgressões, que Ele estava sendo moído pelas nossas iniquidades, Ele, como Deus, podia falar assim: tira esse negócio daqui, eu não quero mais fazer, me livra dessa situação. Não, Ele não fez isso. E o que eu acho lindo em Jesus é que quando Ele estava na cruz, eram os nossos pecados que seguravam Ele lá. O que segurou Jesus na cruz não foi o prego no pé, não foi o prego na mão. O que machucou Jesus não foi a coroa de espinho. O que feriu Jesus não foi as chicotadas. O que machucou Jesus não foi as calúnias. O que feriu Jesus era a transgressão nossa que estava sobre Ele. E quando Ele é cravado na cruz, parece que Deus vira as costas para Ele, e Ele vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus fala isso? É porque ele não pecou. Ele não sabe o que é ficar separado de Deus. Ele não sabe o que é ficar separado de Deus. Ai, Enéas. O que machucou Jesus não foi a coroa de espinho. As chicotadas rasgaram o seu corpo, as suas costas, feridas abertas, mas Ele não abriu a sua boca. Não. Enquanto colocaram uma coroa de espinho, Ele não falou nada. Aí abaixou Rebenegues. Quando cuspiram em seu rosto, não disse nada. Isso não estava ferindo Jesus. Doía, mas não estava ferindo Jesus. Mas quando Ele é cravado na cruz, que o nosso pecado cai sobre Ele, quando Ele está pregado na cruz, que a nossa transgressão cai sobre Ele, para Ele tirar a nossa transgressão, o Pai vira o seu rosto, porque o Pai não coabita com o pecado. O homem estava separado de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos, separados, carecem da graça de Deus. O Pai não consegue olhar para Jesus, para o seu Filho, com o pecado da humanidade. E aí, a hora que Jesus abre a boca, Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste? E enquanto a humanidade está toda, oh aleluias, oh aleluias, oh aleluias, olha só, pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O ser humano em pecado não tem paz. O ser humano antes do perdão não tem paz na sua alma. Não tem paz na sua alma, porque todo ser humano criado por Deus, a sua alma tem a necessidade de adorar a um Deus. E quando esse ser humano não supre essa necessidade, ele nunca tem paz na sua alma. O seu espírito nunca está completo. Aí Jesus está falando que o castigo que nos traz a paz,
que o perdão do nosso pecado, que nos traz a paz. Que paz é essa? É a paz de saber que eu estou conectado com Ele. É a paz de saber que se eu morrer agora eu vou morar com Ele na glória. É a paz de saber que se tudo der errado, que se tudo explodir, eu encontro com Ele na glória, e isso me traz paz. Só assim. É por isso que eu admiro o crente. É por isso que eu dou glória a Deus quando eu vejo o crente. Está tudo acontecendo à sua volta, mas você vai conversar e ele fala: não, Deus está no controle. Se não der certo aqui, eu encontro na glória. Se não der certo aqui, eu vou morar com Ele no céu. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, aleluia. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A ferida da humanidade foi sarada em Jesus. O problema da humanidade foi solucionado em Jesus. Ah, meu irmão, preste muita atenção aqui nessa noite. Todos os seus problemas têm a solução em Jesus. Tem gente que está no nosso meio que não dorme à noite. Quando você aceitar o sacrifício da cruz, isso é tirado da sua vida. Ah, tem gente que não tem paz, que vive amedrontado, vive correndo, vive assustado. Isso sai quando nós aceitamos a Jesus. Tem gente que não tem paz com ninguém, está sempre nervoso. Isso só sai quando nós aceitamos a Jesus. Jesus fala: vinde a mim. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Falei que eu ia ser rápido. Aleluias, aleluias. Você tem 1 minuto para adorar ao Senhor nessa noite. E é sério, meu irmão, eu quero ouvir a igreja adorando a Jesus. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas. Adore, adore. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Adore, adore. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. É só Jesus. É só Jesus, 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 é só Jesus que pode mudar a situação da sua vida. É só Jesus. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Toda a igreja, feche os olhos. Aleluias, aleluias. Aleluias, com seus olhos fechados. Fale nessa noite: Jesus me ama. Fala isso, fala. Jesus me ama. Na cruz Ele te amou. E quando Jesus abriu a sua boca, que parecia que Ele ia reclamar, porque o povo estava falando: se o Senhor é Deus, desce dessa cruz. Se o Senhor é Deus, restaura o Senhor aí, sai dessa situação. Aí quando Jesus abre a boca, Ele fala assim: Pai. Ele fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Oh, aleluia! Oh, aleluia! No momento que a gente pensa em desistir, porque tem momentos que a gente pensa em desistir e abrir mão, aí o Senhor Jesus olha lá dos céus e intercede ao nosso favor, fala assim: Pai, não leva em conta não, Ele não sabe o que está falando, eu levei sobre mim tudo que te causa dor, que te causa aflição, Ele levou. Você tem direito de viver uma vida de paz. Você tem direito. Ele te garante, Ele te garante, Ele te garante a vitória. Ele te garante a paz. Ele te garante o gozo. Ele garante a alegria.
partir de hoje, a sua perspectiva muda, o seu ponto de vista muda. Vai vir tristeza, Reginaldo, vai vir desespero, Reginaldo, vai ter momento sim, vai ter momento de luta, vai sim, mas quando acontecer, você vai olhar bem dentro do olho da luta aí, ó. É pela fé, olha bem na cara dela e fala: você não tem lugar aqui, o meu Jesus me libertou de tudo isso. Ai, abaixou, requeviarás. A nação de Israel no Egito, quando eles começaram a ser picados por cobra venenosa, Deus manda Moisés levantar uma estátua de uma cobra e colocar alçada no meio da vila, no meio da tenda. E quando eles eram picados pela cobra, que estava prestes a morrer, era para morrer, eles olhavam para a estátua que Deus mandou fazer e eram curados da picada na hora. Isso é uma tipologia de Jesus Cristo. Nós temos não a cobra como estátua, nós não olhamos para Jesus como uma estátua, mas pelos olhos da fé, Jesus, nós vemos o sacrifício de Jesus. E não somente isso, eu vou além, nós olhamos o túmulo vazio, porque Ele ressuscitou. E quando nós somos atacados pelo desespero, pelo medo, pela angústia, pela tristeza, por tudo isso que nos causa dor, nós olhamos para o túmulo vazio e entendemos: Ele ressuscitou, e a vida de Jesus nos garante a vitória. Oramos ao Senhor, que já vamos partir para a ceia. Oh, aleluia! Senhor Deus, Jesus Cristo, nós entendemos o sacrifício do Senhor no Calvário, e eu particularmente lhe agradeço por ter me amado a ponto de morrer por mim, a ponto de derramar o teu sangue, a ponto, meu Deus, de despir-se da sua glória e entregar a sua vida no madeiro. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E por causa deste sacrifício, eu estou aqui hoje, no dia 2 de setembro de 2025, de fevereiro, em 2025, adorando ao Senhor. Obrigado, Jesus. Senhor Jesus, derrama a tua paz sobre a tua igreja, derrama a tua paz sobre o teu povo neste lugar, derrama o gozo do teu Espírito sobre cada um deles. Que nós venhamos estar tão cheios do teu Espírito que o medo não ache morada, que o desespero não encontre guarida, que a tristeza não venha achar lugar no nosso coração. Em o nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.